Oi, gente. Esperando o Marcelo chegar. Hoje a gente vai ter uma live com ele. Marcelo está chegando. Olá, boa Marcelo, noite. tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo, um prazer ter você aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos que estão aí conosco. Pois é, as pessoas estão chegando aí. Enquanto as pessoas estão chegando, vamos falar quem você é, para quem já está Eu? aqui. Quem você é. Além de Vamos ser um lá. querido, né? Eu sou o Marcelo Redol, eu trabalho com comportamento organizacional, principalmente na área hospitalar. Uhum, Eu trabalho na parte de desenvolvimento humano para profissionais da área da saúde. uhum. E E você, esse tema de hoje eu vivi na pele, né? Você sabe um pouco pois da minha é, história, então nada melhor do que quem já viveu para para falar um falar. pouquinho, né? Então somos dois, que eu também já passei por esse processo, mas hoje, como você é Ah, meu convidado, eu vou deixar você começar. tá bom. A gente vai falar sobre transição de carreira, né? Isso. O pessoal assistiu, viu a palestra nos seus canais? Isso, a gente conversou semana passada, né? Tivemos uma palestra como ser inesquecível. E quem não viu tá aí na todas as redes sociais minha do Marcelo. E é muito, muito legal. E hoje a gente está dando continuidade, né, naquele assunto que começamos a semana passada, para falar um pouquinho sobre essa questão da transição de carreira, porque o que a gente mais vê hoje são as pessoas insatisfeitas, né, Marcelo? Infelizes. Sim, sim. E é o para quem não assistiu a palestra, ela tá lá ainda. Assistam, porque Vale a eu pena. garanto que vai mexer um pouco com vocês. E hoje vai ser o complemento por que a gente age daquela forma, né? Uhum. Então, vai ser muito legal. E você, Então, Sandra, para o meu público? Se apresenta para o meu público, Sandra. Fala um pouco de você vou me enquanto o pessoal apresentar para o seu chega. público. Eu sou a Sandra Costa, terapeuta holística há 19 anos. E posso falar como foi a minha transição de carreira? Deve? Antes de você começar? Pode falar. Quando eu, por volta dos meus 20 e poucos anos, eu já tinha trabalhado em diversas áreas, né, da vida. Ó, já trabalhei em buffet, como recepcionista, como secretária em floricultura, em feira livre, em shopping, com professor de inglês, com um professor de publicidade, como secretária. Fiz uma carreira de várias áreas da vida e estava muito infeliz, muito insatisfeita. E eu fazia parte de um grupo de de cura prânica, que é uma técnica de energização à distância. E era um grupo de estudos, na realidade. Nós nos reuníamos às segundas-feiras à noite. E a cada 2, 3 meses, esse grupo se reunia na casa de um dos integrantes para a gente fazer uma troca entre as pessoas sobre aquilo que você gostava de fazer, o que você sabia fazer bem, que você podia oferecer para o outro. Então tinha gente que lia tarô, tinha gente que fazia mapa astral, tinha gente que fazia crochê, tinha gente que ensinava bolo. Cada um tinha uma habilidade. E eu mesmo sem habilidades descobertas naquela ocasião, eu gostava muito de apertar as pessoas. Apertava os ombros, apertava a mão, fazia lá um aperto nos pés, e as pessoas diziam, ah, mas você tem mãos de fada, mãos de fada. E, e daí, quando a gente se encontrava, acontecia esse lance de mãos de fadas, e um dia, depois de alguns anos, eu resolvi fazer um curso básico rápido de final de semana de Quick Massage, e aquilo me encantou profundamente. Eu falei, gente, acho que eu descobri o que eu quero fazer da vida. Mas eu não tinha grana para fazer um curso de massagem. E daí esse sonho foi assim amadurecendo, amadurecendo, e até que em 99 eu tive essa oportunidade de começar esse curso e fui fazer e fiquei apaixonada. E durante alguns anos eu trabalhava, daí eu estava numa empresa grande, uma multinacional,
E eu trabalhava meio período nessa empresa e meio período com as massagens. E foi assim que eu fiz a minha transição, né? O começo da transição. Até que em 2009 eu pedi demissão da empresa. 13º, 14º, todos os vales que você possa imaginar. Mas eu abri mão dessa vida em empresa para poder me dedicar àquilo que eu amo, que é o atendimento das pessoas, porque eu entendo que a minha missão aqui é ajudar as pessoas a se autoajudarem. Sim. Não me arrependo. É fácil? Não é fácil. É muito desafio. Ainda mais para gente que trabalha como autônomo, como empreendedor, como empresário. Mas eu não me arrependo, porque eu faço o que eu amo. E daí, não tem preço no mundo que pague você amar aquilo que você faz. Nada melhor que fazer o que ama, né? Com certeza. Mas o convidado É, é você. Agora me conta você da sua história. Então vamos lá. Vou contar um pouco de mim. Eu Uhum, trabalho eu trabalho na área hospitalar há 20 anos. uhum, Eu sou formado em radiologia médica e chegou uma época em que eu era concursado. Eu trabalhava em 3 hospitais ao mesmo tempo. Eu era concursado em uma prefeitura. uhum. Eu trabalhava num hospital de ponta e trabalhava na Escola Paulista de Medicina, né? Tem conhecimento aí, até internacional. Eu tinha 3 empregos. E uma vez num plantão desse à noite, eu olhei para o meu chefe e falei, eu não quero, não estou me vendo daqui a 20 anos fazendo a mesma coisa que ele faz. Uhum. Ele já era aposentado e continuava trabalhando. E um dia eu falei para mim assim, eu quero fazer uma coisa que só dependa de mim. O que eu fiz? Eu sempre trabalhei com obras, sempre fui fazendo serviços pequenos aos fins de semana. E quando eu não estava de plantão, eu falo, como que tá 3 hospitais ainda faz plantão, ainda fazia bico, né? E o que acontece? Eu comecei a fazer engenharia civil. Uhum. Eu fiz engenharia civil até o 9º semestre. Para quem não sabe, são 10. Né? E aí, o que acontece? Durante essa época que eu estava fazendo engenharia, eu saí de um hospital, continuei em 2 e fazendo a faculdade de manhã. Saía do plantão à noite virado e ia fazer cálculo matemático na faculdade. Uau. Chegou uma hora que não dava para manter os 2 hospitais mais a faculdade. Saí de outro hospital. Fiquei no concursado, no qual eu dava plantão de 24 horas no domingo. Eu entrava às 6 da manhã, saía às 6 da manhã da segunda-feira e ia direto para a faculdade. Só chegava em casa na segunda noite. Uau. E aí foi, até que eu pedi exoneração do concursado. Você é louco, não sei o que, aguentar mais, você é concursado. Todo mundo hoje fala assim, quem é concursado tem estabilidade, né? Uhum, E não adianta você ter estabilidade de emprego e não ter uma estabilidade emocional. Era o que uhum. acontecia comigo. Eu tinha 3 empregos, ganhava muito bem nos 3 empregos, né? Coisa que, se você juntasse os 3 empregos que eu tinha, diretores de empresas não ganham hoje, que eu ganhava naquela época. Porque eu ainda trabalhava à noite, tinha adicional noturno. O hospital que eu trabalhava me dava 50% de adicional noturno ainda. E então ganhava muito bem. E aí eu saí dos 3 hospitais e fui ser estagiário do Tribunal Regional Federal. Eu, como estagiário, ajudei a fazer o projeto de esgoto do Fórum Federal de Dourados. Então, se Mato você Grosso. puxar a planta hoje no Mato Grosso, tem o meu nome como colaborador na planta de esgoto. E eu saí de lá e passei num concurso para estagiário de engenharia. Entrei no Palácio do Governo do Estado de São Paulo, na Defesa Civil do Estado de São Paulo. Detalhe, eu saí desse mega salário para ganhar R$ 650 como estagiário. Mas você era feliz? Eu estava em busca da minha realização. Ah, Então, o que acontece? Às vezes a gente fica numa situação
em função porque você precisa do dinheiro, porque você precisa daquilo, né? E você acaba sendo escravo e começa a minar. Você Adoecer, começa né? a adoecer. Eu chegava no domingo, 3 horas da tarde, eu não, aquele sol de rachar, e eu preso dentro do hospital. Então eu estava começando a ficar doente. Uhum. Então, voltando, aí eu saí, fui ser estagiário no Tribunal Regional Federal. E aí, falei, não estava feliz ainda, estava muito longe, né, o Palácio do Governo do Estado de São Paulo, da minha casa, que na época eu morava no Jabaquara. Não, já morava aqui em Santo André, eu sou de Santo André. Uhum. Ficava muito longe. Então eu fui entregar currículo. Aí uma pessoa me indicou para uma pessoa, e ele falou, eu só estou competindo com o governo federal e o governo estadual. Eu dobro o que você ganha hoje para você vir para cá. E eu fui ser estagiário de uma construtora. Fui estagiário nessa construtora durante um ano e meio, e fazendo só a faculdade e estágio, faculdade e estágio. E aí eu fui para outra construtora. Nessa outra construtora fiquei um tempo, já como estagiário, já respondia como engenheiro. Fiz várias obras grandes, base de simuladores de voo. Só que chegou no fim do ano, aconteceu um imprevisto, eu saí. Larguei tudo, montei a minha empreiteira, que eu não podia ter construtora porque eu não era formado ainda. Montei a empreiteira, comecei a trabalhar durante um ano, estava indo bem, fiz algumas obras, fiz especialização em concreto e aço pela Falcon Bauer, fiz especialização em steel frame, para quem não conhece, é um tipo de construção que se usa muito na Alemanha, no Chile, no Japão. Uhum. Fiz especialização em drywall, um monte de especialização na parte da construção. Montei minha empreiteira, estava indo muito bem, fui assaltado. Roubaram o meu carro com R$ 8.000 de ferramenta dentro. Eu perdi tudo. E aí, o que acontece? Você já vem naquela situação de sair de um bom salário, diminuir para ser estagiário, Uhum. mas em busca do sonho, em busca da realização. Montei minha empreiteira, estava indo bem, fui assaltado, perdi tudo. O que acontece? Voltei para a radiologia. Eu já estou na radiologia de novo há 3 anos, faz esse mês 3 anos Uhum. que eu voltei. E engraçado, quando eu fui fazer entrevista no hospital que eu trabalho hoje, eu conversando com a pessoa que me entrevistou, ela falou, eu passei exatamente o que você está passando. Então a vaga é sua, eu entrei, hoje eu estou lá ainda, mas já estou em transição. Uhum. Hoje eu faço gestão em RH, estou me especializando em comportamento organizacional, vou fazer a especialização em neurociência, justamente Uhum. para trabalhar palestrando e dando treinamento para o pessoal da saúde. Essa foi a minha transição. Mas o que eu quero dizer para vocês, o que acontece quando a gente fala para o nosso família, fala para alguém que a gente quer fazer essa transição? É um O que a choque. gente escuta? O que você escuta? A Alguém maioria tem das alguma... pessoas dizem que não tem apoio. Eu tive, você sabe que nesse sentido, mesmo todo mundo falando que eu era louca, eles me apoiaram. Sim, não, você não tem apoio. 90% não tem, eu Não não vou, tem. vou chutar até mais. Né? Então, o que acontece? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida que ficou da história aí? Se tiver, depois manda os Por enquanto, aviãozinhos não. aí pra gente, coraçãozinho. Então, o que acontece quando a gente fala para um parente, fala para o nosso cônjuge, companheiro, companheira, que a gente tem um sonho, né? Uhum. Está no nosso coração. Só que quando a gente fala isso, eles falam, você é louco, você não deve fazer isso. Eles pegam todo aquele seu sonho e amassam. Amassa o seu sonho, como você se sente? Toda aquela realização que você tinha é amassado. Me fala aí você, será que você engoliu a seco uma saliva que desceu engasgada agora? Isso aqui é só uma metáfora.
Mas Mas é isso que quantas vezes acontece. você, mas quantas vezes você fala para as pessoas próximas de você, eu quero ser uma terapeuta holística. Ah, mas você não vai ter salário, né? Hoje mesmo eu estava conversando com a minha filha, eu tenho uma menina de 16 anos, que não mora comigo, e eu estava conversando com ela e eu falei para ela assim, filha, ah, pai, mas o que você acha de eu fazer isso, fazer aquilo? Eu não sei. Eu tô aqui para te apoiar, a decisão é sua. Uhum. A gente foi criado a escutar o que você tem que estudar para ter um bom emprego e para se aposentar. Não é isso que foi nos ensinado, Mas agora os tempos são outros, né? né? Então o que que acontece? A gente vai nessa ilusão. Aí a gente se aposenta pelo INSS. Como diz um dos meus mentores, o INSS significa isso nunca será suficiente. Né? Adorei. Né? Então, mas o que que acontece? As pessoas falam isso por causa dos medos. Os medos que são incutidos. E quando você nasce, você só tem dois medos. Que é o medo de cair e o medo de barulho. Todos os outros são incutidos em você pelos seus familiares, pelo seu contágio social, as pessoas que convivem com você. Né? Uhum. Uma pergunta, Sandra? Não, tô adorando, manda bala. Então, o que que acontece? A gente vai nessa ilusão. Né? Não, eu preciso de um emprego registrado. Tá aí a pandemia. Qual que é a estabilidade que você tem? Quantas empresas? Da última vez que eu vi, 600 mil empresas fecharam. Uhum. Né? E outra, quando te pergunto, Sandra, o que que você é? O que que você é, Sandra? Eu Você é sou terapeuta terapeuta holística. holística? E Esse, você, Fabrício, o que que você é? Vendedor? Sou médico? uhum. Acho que ninguém percebeu. Eu não falo que eu sou técnico em radiologia. Eu não falo que eu Uhum. sou palestrante, porque eu apenas estou. A Boa. Sandra, a Sandra falou que foi manicure, não é isso? Ah, Então fiz um monte de coisa. Manicure não, mas um monte de coisa. você estava com nessas profissões todas a qual você passou. Uhum. Mas o que que acontece? Quando a pessoa ganha um cargo de chefia, eu sou o chefe. Não, você não é, você está. Porque o cargo foi te deram esse cargo. Você não é isso. Se a Sandra Uhum. sair de lá, ela continua sendo a Sandra. E ela deixou de estar como chefe. Entendeu? Mas o que que acontece? As pessoas absorvem. Eu sou médico, meu filho é médico. E toda essa pressão vai entrando, como tem no vídeo lá, aqueles medos, os 6 medos básicos da humanidade, que é medo da pobreza. Então você continua vivendo naquela profissão que não te faz feliz, mas Uhum. você fica com medo de perder o dinheiro, medo de perder o amor de alguém. Ah, se eu sair, se eu ficar sem dinheiro, a minha esposa vai me deixar, eu não vou, meu filho não vai me amar porque eu não vou poder dar um brinquedo bom para ele, porque eu não vou poder dar um monte de coisa para ele. Uhum. Medo da doença, ah, eu vou ficar aqui porque aqui eu tenho convênio, tenho um monte de coisa, vou me manter aqui. E a pessoa vai se mantendo. E hoje se fala muito da motivação. Só Uhum. que eu não posso motivar um grupo, sendo que a motivação é individual. Se eu não souber a motivação de cada um, eu não consigo motivar. O que eu posso fazer é incentivar ele a realizar a motivação dele. Você entendeu? Então eu vou falar, Muito vou dar legal. uma palestra sobre motivação. Não, eu vou te dar uma palestra sobre te ajudar, te incentivar. Eu vou te ativar. É uma ativacional e não Uhum. motivacional. Não é isso? Só que as pessoas pegam o cargo. Ah, eu sou. Aí você fala, as pessoas às vezes que estão querendo ter a transição de carreira, mas está com medo. Medo do quê? Porque escutaram. Ah, porque fulano falou, ciclano falou aquilo, Beltrano falou aquilo outro. Não é isso? Uhum. É fácil? Não é. Como você mesmo disse, não é É fácil. desafiador, né? É muito desafiador. E saiba de uma coisa, você vai estar sozinha. É Uhum. raras exceções, no seu caso você teve a ajuda, né?
as pessoas te apoiaram. Mas quantas falaram para você, você é louca? Muitas. Não é isso? Muitas. Não é? Mas a partir do Muitas, momento que... mas você sabe que é muito interessante, vou te interromper um minuto, Não, porque muitas pessoas disseram, você é louca. E eu ouvi também de muita gente, principalmente na empresa que eu trabalhava, dizendo assim, eu queria ter a sua coragem. Porque existe isso também, aquelas pessoas que estão muito infelizes e que muitas vezes elas se inspiram nessas que tomam a coragem, né, de fazer alguma coisa diferente. Mas pode continuar. então, para você, eu escutei muito assim, né? Quando eu voltei para a radiologia, eu escutei duas coisas. Quando eu tive que voltar, eu mandei contato para os meus colegas, antigos colegas de trabalho. Pô, Marcelo, mas eu te vi bem, eu vi você andando de Volvo, de Corolla, de não sei o que, isso daí há 10 anos atrás. Uhum, Te vi você de Corolla, te vi você de não sei o que. Para mim você estava bem, só que o carro não era meu, era do dono da empresa onde eu trabalhava. Aí muitos falaram, pô, você é louco, você largou tudo e não sei o quê. Eles falam que eu sou louco porque deu errado. Se tivesse dado certo, Marcelo, seria a melhor escolha que você fez, foi a melhor coisa que uhum, você fez. Aí você está bem, você tem Natal, você tem Ano Novo, né? A gente está sempre aqui dentro do hospital. Mas por quê? Por que que eu não me formei em engenheiro? Que a minha missão não era construir prédios, era construir uhum, pessoas melhores, organizações mais humanizadas. Então, quando hoje eu estudo a neurociência, a psicologia, por que que a gente faz o que faz, por que deixa de fazer, porque, como você mesmo disse, porque pessoas têm coragem, outras não têm coragem. É o uhum, medo. Simplesmente é o medo que te bloqueia. uhum. E o medo, se você não enfrentar esse seu medo, você vai começar, vai te parar, vai ficar te parando. Te paralisando, né? Não é que você tem que ser não pensar nas situações. Naquela época eu fiz isso. Hoje eu estou em transição, mas eu estou fazendo paralelo outras atividades. Naquela ocasião eu larguei tudo e fui. Consequentemente, a minha família hoje, meus filhos, minha esposa, estão sentindo os efeitos dessa minha decisão. Uhum, Só que estão sentindo efeito porque deu errado. Porque se tivesse certo, também estariam tendo os efeitos da minha decisão, mas mais positivas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: aquele seu sonho que estava todo amassado, ele vai ficar cicatrizes. uhum, Você vai pegar aqueles pedaços e vai começar a juntar. Porque é o meu sonho realizar isso. Muitas vezes as pessoas estão na transição, querem mudar de emprego, né? Pega aqueles pedaços, você começa a adquirir novas competências, mudar seus comportamentos. A todas aquelas pessoas que você escutou, que não te apoiaram, uma ou outra te apoiou, e você foi juntando todos os seus pedaços, amassado, rasgado, mas você sabe qual é o seu sonho. Você sabe aonde você quer chegar. E apesar de todo mundo falar para você que você é louco, mas que você decidiu que você ia realizar o seu sonho, esse sonho se transforma. Para lindo, né? muitos, era só um sonho amassado. As cicatrizes estão ali. Elas vão, você não vai se esquecer de tudo aquilo que você ouviu. Só que quando o seu sonho, a sua transição acontecer e você alcançar, que só você sabe aonde você quer chegar e como Uhum, você vai chegar. Aquelas mesmas pessoas que muitas vezes por te amarem não te apoiaram, o que você uhum, vai estar escutando agora? O que elas vão estar te falando? Aquelas pessoas que te apoiaram, como que elas vão estar? Será que você já deu um abraço nela e agradeceu? Obrigado por você me apoiar, obrigado por você. Muitas vezes, só deixar um prato pronto para quando você chegasse. uhum. Então, essa é a transição.
Não permita que o medo te pare. Qual é o seu desejo? Vai em busca, parece uma coisa... todo mundo fala em sonho, em desejo, um monte de coach fala isso, eu também sou coach. Parece uma ilusão, parece uma historinha, né? Mesma coisa, você vai fazer uma reforma de uma casa, vamos usar a analogia de uma reforma, essa casa primeiro vai ficar empoeirada, bagunçada, destruída, você vai dar uma retada. Mas e ela pronta depois da reforma? Como que ela vai estar? Então não desista. Faça as coisas com retaguarda, não faça igual eu fiz, larguei tudo e fui, que hoje eu ainda estou recebendo a consequência. Só que quando eu falo, Marcelo, aonde você vai chegar? Eu tenho a foto. Eu estava hoje de manhã, inclusive, até chorei. Porque eu tenho uma imagem, que é um palco, em forma de meia-lua, onde estão todas as pessoas em pé me aplaudindo, e eu estou do lado direito do palco. Tudo Suas que é metas e seus concretizado, objetivos bem traçados. sim, e eu tenho essa fotografia. E eu sei que um dia eu vou estar fisicamente nesse palco. Eu sei disso. Eu sei disso. É bem legal isso que você trouxe, né? Porque é uma das metodologias, né? De você colocar em prática a sua mandala do desejo, né? De você materializar através de fotografia, de recorte de jornal, de print da internet, não importa. Aquilo que você deseja. É você traçar as metas, né? Para curto prazo, médio prazo e longo prazo. Eu só fui aprender isso depois também, Marcelo. Então, você falou assim, eu errei muitas coisas e tive que voltar. E eu não precisei voltar para essa área de atuação administrativa. Mas eu já passei por muitos altos e baixos ao longo desse tempo todo, porque eu também fui com a cara e com a coragem, e esse lado empreendedor, que hoje eu tenho um pouquinho mais de noção, ele veio alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, porque antes eu não tinha essa noção. Então eu comecei e eu não me considerava empreendedora. Eu fui sem saber como administrar, como fazer, e fui aos trancos e barrancos. E só depois, com o passar do tempo, eu fui aprimorando todas essas coisas. E claro que se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, teria feito completamente diferente. Mas é isso que você falou, são as cicatrizes que ficam, mas que você vai desabrochando com o passar do tempo e vai trazendo isso como uma maletinha de ferramentas mesmo daquilo que você aprendeu. Sim, Você conhece a minha frase, né? Não sei como, mas só sei que vou, é isso? É, não sei como, eu sei que eu vou. Quando eu tiver dinheiro eu faço. Quando eu tiver condições eu faço. Quando eu fizer aquilo eu faço. Né? Quando a Disney foi inaugurada, um dos diretores falou o seguinte: pô, o Walt Disney podia estar aqui para ver tudo isso. Aí o outro disse para ele: mas ele viu. Ele viu antes mesmo desse sonho ser De todo concretizado. mundo aqui, né? Você entendeu? Então, Pois tudo que é. você pode ter certeza, eu vou para minha casa. Se você pegar agora e começar a fazer o trajeto da onde você está até sua casa, você sabe mentalmente, não é Uhum. isso? E o seu cérebro, agora falando através da neurociência, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Quer que eu Uhum. prove isso ao vivo? Prova isso ao vivo. Tá bom. Imagine você abrindo a porta da sua casa. Abre a porta da sua casa, vira, fecha a porta. Vá até a cozinha e fique parado de frente para a geladeira. Olhe para a geladeira, abra a geladeira. Na primeira prateleira da geladeira tem um limão. Pegue esse limão, sente o cheiro, sente a textura. Feche a porta da geladeira. Põe esse limão em cima da pia. Pegue uma faca na primeira gaveta da pia. Abra, pegue a faca, corte o limão ao meio. Sente o cheiro, sente a textura. Pega meia fatia desse limão, olha bem de pertinho para ele, põe na boca. Põe na boca, chupa o limão. Sente o gosto do limão, a textura. Uhum. O que aconteceu na sua boca? Salivou. Você está com o limão na mão? Você está com o limão na mão? Então, Não. E por que o seu cérebro mandou a mensagem de você salivar? uhum. Então é isso que acontece. É o poder do pensamento, né?
É o poder do pensamento. Então, o seu cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário. Então, qual é a sua transição? Se veja já na nova profissão, fazendo o que você deseja fazer. Como que você está se sentindo? O que você tem escutado das pessoas que estão próximas a você, seu filho? Quando você estiver lá, realizada, Uhum. você já está. Então, o que acontece? Mentaliza ele realizado. Eu conto uma história. Eu ia para Portugal de 6 a 8 vezes por ano. Meu pai era diretor da TAP, né, Transportes Aéreos Portugueses, minha família é toda portuguesa. Minha também. E então eu tinha um carrinho. Eu tinha um carrinho que era uma Mercedes branca. Eu devia ter uns 5 anos. E eu me lembro que eu estava lá em Portugal, brincando no chão da sala da minha avó, com uma Mercedes branca no carrinho, e eu falei, um dia eu vou ter um carro desse. Um dia eu vou ter um carro desse. E hoje muita gente dá até risada quando eu falo. E eu vou dar uma dica para vocês. Quando você contar um sonho para alguém, ele der risada, é sinal que você está no caminho certo. Tá? Então o que acontece? Hoje eu tenho um Uno. Eu dirijo o meu Uno, por fora o meu carro é um Uno, por dentro ele é uma Mercedes. Eu dirijo o meu Uno como se fosse uma Mercedes. Eu sinto toda a emoção de estar na Mercedes. Quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu já fui numa Mercedes, fiz um vídeo dentro da Mercedes, eu andei nessa Mercedes. Tudo meu é Mercedes. Capa do meu celular é da Mercedes, capa de caderno é da Mercedes. Eu estou cercado. Eu costumo dizer que eu vou comendo pelas beiradas. Então o meu cérebro está atraindo. O universo está atraindo para chegar perto de mim. É muito interessante. Você falou essa questão da visualização, né? Bruno Gimenez, que é um palestrante famoso nessa área das terapias holísticas, ele fala muito sobre essa questão de você fazer essa visualização por pelo menos 68 segundos. Então, quando você tem uma meta, quando você vai traçar uma meta, imagina e você tem que trabalhar com todos os seus sentidos. Então, sentir o cheiro, sentir o gosto, ver, ouvir, então perceber, colocar todo o seu corpo, né, para essa percepção corporal, e por 68 segundos você vai fazendo essa imaginação, ativando os seus sentidos, para que as coisas possam se realizar. É muito interessante. É bem, assim, vale a pena fazer o teste, para quem está em dúvida, né? E para quem não acredita na lei da atração, se tiver celular, se estiver nos assistindo pelo celular, joga fora. Porque ele nada mais é que a lei da atração. Como que minha voz chega até você através das partículas suspensas no ar. Exatamente. Tem até o vídeo das partículas de água, né, de um pesquisador japonês, não sei se você já viu, que ele tem a água poluída. O Emoto, né? O Emoto, isso. Então você vê as partículas que ele abençoa e as partículas... E que também dá certo. Se você pegar 2 copos de arroz, um você abençoa e outro você amaldiçoa, vê o que acontece. Uhum. Eu já fiz essa experiência, vale a pena também. Tudo é isso, lei da atração. Pensamento positivo e pensamento negativo. Não quer dizer, eu vou pensar, vai acontecer. Se você não se mexer, motivação. O que te motiva a entrar em ação. Se eu sei qual é a sua motivação, igual muita gente sabe que o Marcelo ele vai ser um palestrante com reconhecimento internacional, tem gente, olha, tira sarro, né, o tal coach, então tá bom. Quando eu estiver lá, lembra disso. Nós nos conhecemos numa palestra, na realidade, né, Marcelo? Então, né? E foi uma palestra incrível, incrível. Ambos estávamos num evento, né, da Sânia, no Eu Sou Rosa, onde nós palestramos e foi maravilhoso. Maravilhoso. Né? Com pessoas que estavam enfrentando, foi uma campanha sobre o câncer de mama, né? Então, eu falei exatamente sobre isso, né? Que a pessoa, quando tem um diagnóstico, ela já se imagina deitada num caixão. Não, se imagine o médico na sua frente, abrindo o exame, dizendo que você teve remissão total. Mas é só você mudar a forma que você vai interpretar isso. Pois é. E o quanto é poderoso, né? Vocês estão gostando, pessoal? Dá uns coraçõezinhos para saber se vocês estão gostando do conteúdo. Vocês têm perguntas também. Tem perguntas.
Sobre a transição, sobre alguma coisa. Eu não Se sei como alguém que tem está o algum tempo aí. depoimento, né? Então É, temos 30 e, eu não estou enxergando bem, 35 minutos. Então faltam 20 e poucos minutos aí. Mas ah, é bem interessante essa questão da transição. Você sabe que o que eu mais pego no consultório são pessoas insatisfeitas. Eu já vejo aqui a pergunta, tem alguém perguntando de dicas. Pessoas insatisfeitas e assim, em dúvida sobre como elas podem é, fazer esse movimento que você falou, né? De abrir mão daquilo que elas têm como seguro, inconscientemente seguro, para poder ir para algo que não é seguro. Eu vou ler a uhum. pergunta aqui enquanto você responde isso. Qual que é a dica para quem está trabalhando e não sabe nem para onde quer ir ainda? Ah, então precisa descobrir, né? Eu não consegui ver o nome. Você conseguiu ver o nome? Eu acho que é a Letícia que está perguntando. É a É. Letícia. Letícia, vamos lá. Você às vezes pode estar nesse emprego hoje porque você precisa do dinheiro, mas você não tem motivação para você acordar. Quando você escuta a música do Fantástico no domingo, já te dá depressão. Quando você vê o Faustão na... Por quê? Porque o seu final de semana não rendeu, não foi produtivo. Por mais que você esteja no emprego hoje que você não quer, o que que primeira coisa, para onde você quer ir? Você já usou Uber? Qual que é a primeira coisa que ele te pede? Para onde você quer ir? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Uma das ideias que eu posso te dar, volta lá na sua infância e vê o que você mais brincava, o que você mais fazia. Isso vai ter uma ligação muito forte com o seu propósito de vida. Ninguém veio a este mundo, independente de religião, crenças, filosofia, mas ninguém veio aqui para balancear a Terra. Você veio aqui por algum propósito. Uhum. Comece a analisar o que as pessoas falam de você. Mas as pessoas, os seus verdadeiros amigos, aqueles que vão falar o que você não quer ouvir. A Sandra já me conhece, eu uso o termo sarrafada, né, Sandra? Eu falo assim, Sandra, eu não quero elogio, eu quero sarrafada. O que eu tenho que melhorar? Uhum. Porque muitos vão bater nas suas costas, mas só quem te ama, quem quer o seu bem, vai falar a verdade. Por isso que o nosso pai é chato, nossa mãe é chata, nosso esposo é chato, nossa esposa é chata. Por causa disso. Que eles vão falar o que você não quer escutar. Então, a primeira missão para você é descobrir o seu propósito, o que te faz feliz. Dinheiro é consequência. As pessoas de sucesso decidiram ser quem elas gostariam de ser, fazer o que fosse necessário para depois ter. Hoje em dia está pior ainda, você só precisa parecer ter para ser. Tá? Para vocês entenderem, hoje eu estava explicando, eu tenho um filho de 6 anos também, tenho uma menina de 16, um enteado de 15 e um filho de 6. E eu estava falando para ele, filho, tem gente que aluga uma casa bonita por um mês, tira um monte de foto, troca de roupa para falar que mora lá. Isso acontece na praia, aluga um iate, tira 10 fotos com 10 biquínis. Para quê? Para aparecer. Lembra daquelas pessoas que falam, te vi de Volvo, te vi de Corolla, pensei que você tivesse bem. Uhum. Então, você uma palestra que eu dou muito para o pessoal do telemarketing, a maioria das pessoas que trabalham com um call center, telemarketing, elas estão ali por passagem. Uhum. O que você pode fazer para que você esteja mais próximo da realização do seu sonho? Ali é uma passagem. Hoje você está nesse emprego que você não gosta, mas pense todos os dias. Hoje será o primeiro dia dos últimos dias da minha vida. Hoje será o primeiro dia dos últimos dias da minha vida. Cada vez que você se afunda e que você vai permitindo estar no automático ali naquele emprego que você não quer, pense que você está mais longe do seu objetivo e mais perto da sua morte, porque é uma coisa que não tem para onde correr.
Uhum. Então, todo dia você tem menos um, menos um. É menos um dia que você vai usufruir do seu sonho. Então, primeiro, voltando, descubra o seu propósito, esteja nesse emprego até você estar mais próximo da realização do seu sonho e vá para frente. Não sei se eu respondi a pergunta. O Ricardo está te falando que o positivismo é importante. E eu gostei muito de uma coisa que você falou com relação a essa questão de lá na infância, né, buscar aquilo que você gostava de fazer. O quanto é interessante você perceber, né, que na faixa etária, lá entre os 6, 7, 8 anos de idade, aquilo que você expressava com mais habilidade, mais facilidade, tem muita relação mesmo com aquilo que você tem habilidades inatas, de dons, que podem ser realizados hoje, mas que muitas vezes ficaram adormecidos. Não é verdade? Porque às Não é vezes que... você... Não ficaram adormecidos? O que acontece? Não é que eu não digo que elas ficaram adormecidas, elas ficaram soterradas sobre aquilo que você aceitou que as pessoas falaram. Uau! Pois é. Você Muito entendeu? forte isso. Bem forte tudo isso. Você é louco ser empresário no Brasil. Você é Uhum. louco não trabalhar de carteira. Eu quero ter 13º fundo de garantia. Uhum. Isso foi o que te falaram. E você aceitou. Lembre que quando você nasce, você só tem medo do cair e do barulho. Todo o resto foi colocado. Dinheiro não nasce em árvore, eu não tenho dinheiro, Dinheiro é você é sujo. preguiçoso, dinheiro é sujo, todo rico Uhum. tá ali porque escravizou alguém. Só para vocês Uhum. saberem, as maiores doações hoje são dos bilionários. Por Uhum. quê? Eles não, o prazer deles hoje é gerar prazer nas outras pessoas. Pois é. Entendeu? Então, vá em busca. Ricardo. Como funciona atuando na negatividade sobre o positivismo? O Então, que como acontece? funciona atuando na negatividade sobre o positivismo? Oi? Sem querer eu tirei meu fone. Estão me escutando? Estou te escutando. Então, ele está Então tá bom. perguntando. Você pegou a Então, pergunta Ricardo, eu vou dele? te... Entendi. Eu vou te dar um exemplo, Ricardo. Qual que é o estado da água? Qual é o estado da água? Bom, pode ser Alguém líquida, responde aí. A maioria responde. não respondeu. Ele está dizendo Quando a que gente nunca está pergunta. sozinho, né? Então vamos lá. Muitas vezes quando a gente pergunta qual é o estado da água, ela fala líquido. Uhum. Mas não Só só, que né? se você tiver, só que se você tiver líquido, só que se você tiver na Antártida, ele é sólido. Se ela passar dos 100 graus, ela é gasosa. Se ela estiver na temperatura ambiente, ela é líquida. Mas ela nunca perde a essência dela. O meio externo pode determinar o estado que ela se encontra, mas a essência dela ela nunca perde. Ela pode estar poluída, mas a partir do momento que você usa processos de filtrá-la, ela volta à essência natural dela. Então, se você pegar um café quente e colocar no freezer, ele vai esfriar. Mas se você pegar esse café gelado e colocar no forno, ele vai esquentar. É o meio que vai determinar o estado que ele vai se encontrar. Mas a essência jamais perde. Então, quando você aceita que as pessoas, eu costumo dizer nos meus treinamentos, quando chega um funcionário novo no setor, um colaborador, se você demonstrar que você está ali para fazer a diferença, você vai ser o puxa-saco. Eu não posso me destacar porque eu vou ser tido como puxa-saco. Eu vou ter medo da crítica. Eu vou ter medo de ser excluído do meu grupo. Então o que acontece? É você que determina o que você escuta e como você escuta.
né? Uma coisa que eu costumo dizer, por que ninguém manda pornografia para mim? Porque as Porque primeiras vezes falou, não manda isso para mim. Não manda isso para ah, mim. Quando posicionamento. você... É posicionamento. Ah, pô, vou te mostrar esse vídeo. É desgraça, não quero saber. Na pandemia, morreram tantos. Eu pergunto, quantos nasceram hoje? Quantos nasceram? Quantos se curaram, né? Quando você bate o carro, você pode sair dele de duas formas. Ou falar, nossa, graças a Deus eu estou vivo. Ou, pô, amassaram o meu carro e não sei o quê. É isso que acontece com os cargos. Muitas vezes a pessoa não quer mudar de posição, porque eu sou isso. Não, você não é, você está. A sua essência está lá. Só que o meio está fazendo você estar naquele estado. A partir do Uhum. momento que você determina, não, eu quero ser um vapor. Eu vou esquentar e se vier gelo, quer pôr gelo? Você põe gelo no café? Não, por quê? Porque você quer ele quente, Uhum. né? Para Todo quem sentido. bebe, para quem bebe, você põe a cerveja para esquentar no fogão para tomar? É você que decide o que você vai pôr na sua mochila, o que você vai tirar, com quem você vai andar e com quem você vai deixar de andar. Respondeu aí, Ricardo? Está perguntando se o cooperativismo nos aliena. Eu acho que não, né? Como é que você entende isso? É assim, alguém está ganhando. Uhum, Isso é um capitalismo disfarçado. tá. Né? Será que é dividido 100% das cotas dos cooperados? É isso? Então, o que acontece? A mesma coisa, pô, eu tenho várias formas de... Você vai plantar no terreno do... Você construiria uma casa no meu terreno? A casa nunca vai ser minha, Uhum. não é isso? Quem tem o poder é quem tem o terreno. Eu posso gastar 1 milhão no seu terreno. A casa continua, é sua. Por mais que fui eu que paguei a construção, a casa é sua, porque está no seu terreno. Né? Perfeito. Respondeu, é isso? Eu sou muito a Respondeu. favor da meritocracia. Se você fizer, você vai ter seu resultado. Não sei como, eu só sei que eu vou. Por quanto tempo eu vou trabalhar, eu não sei. Por quanto tempo eu vou ter que correr atrás, o que eu vou ter que deixar de fazer, o que eu vou ter que começar a fazer, só depende de mim. Quando eu estiver lá em cima, nesse palco meia-lua que eu te falei, eu vou estar lá por mérito meu. Por que Uhum. o juiz é chamado de meritíssimo? Porque ele está lá por mérito. Ele prestou concurso, mas tem oportunidade. Faça a sua. Cria, né? Cria. Acredita, em primeiro lugar tem que acreditar, né? É, e outra, a pior coisa que tem para o pai é falar assim, não faz isso que você vai cair, não faz aquilo porque você está podando. Arthur, você vai cair. Eu estou te avisando, você quer fazer? Faça. Uhum. O Arthur, pai, eu quero tal coisa. Filho, no momento eu não tenho condição, mas o que a gente tem que fazer? Buscar. Ele com 6 anos fala isso. Uhum. Porque eu não tive essa instrução, mas eu estou passando para os meus filhos. Tanto É a que se forma você de perguntar você. para ele, fala assim, Arthur, você é rico? Sou, mas no momento eu estou sem dinheiro. Eu não sou pobre. Perfeito, Eu não sou pobre. Eu perfeito. estou. Eu estou. É momentâneo. Mais alguma É, pergunta? e depende do que é ser o pobre, né? Porque às vezes a pobreza de espírito é muito maior do que a questão financeira. E nem vem essa. Ricardo colocou aqui. E aquele que quer ser o outro? Sinal que você não se ama. A sua autoestima não Não existe. existe. Não existe. Coloca no outro. A inveja é isso, né? A Pessoas inveja que é têm isso. invejas, elas têm isso, elas não conseguem, não se acham capazes de ser aquilo que o Sim. outro é. Então acaba. Quando eu vejo uma Mercedes, eu falo, eu não aceito menos que isso. Eu não estou invejando ele.
Estou dizendo que eu vou mais que aquilo. Uhum. Não é porque ele tem que eu não tenho. Eu não aceito menos que isso. Eu vou buscar. Uhum. Então, hoje, como eu estudo, como livro, diz que você é louco, tá bom, pode me deixar. Einstein era louco, Vários, né? vários. Só 1% da população mundial é louca. Uhum. É isso? Tem alguma pergunta que a gente que passou direto e a gente não viu? Pessoal, Eu vocês acho estão que não. gostando? Manda uns coraçõezinhos. Alguma dúvida? Como que está nosso tempo, Sandra? A gente tem mais 10 minutos no máximo. Ah, é uma coisa que eu costumo dizer muito, Sandra. Eu não sei se você fala nos seus treinamentos. Eu tenho um treinamento que chama Essa Vaga é Minha. Eu ensino emocionalmente como se comportar na entrevista de emprego. Eu não ensino a burlar as técnicas. Eu ensino como você vai se comportar. Por quê? Ai, me dá uma tremedeira, mas por que te dá isso? Insegurança. Mas por que você tem essa insegurança? Aí eu trabalho isso. Como que você, se você senta, se você não senta, se você está de frente para a pessoa, se você está na diagonal, eu já te expliquei isso, né? Uhum. Se você está do lado. Então, nesse treinamento de 8 horas, eu falo justamente como que você se comporta emocionalmente numa entrevista de emprego. Uhum. Não é isso? O que Eu, faz a diferença, né? Pri Acho que é a Campos, Priscila. preciso É. assistir esse vídeo, tá nas redes Tá no seu sociais canal? da... Não, o Esse, inesquecível, né? o O Inesquecível tá inesquecível lá. tá nas nossas redes. Esse daí da entrevista de emprego é um treinamento que você dá, né? De 8 horas. É um treinamento que tem que ser presencial, por isso que está parado. Por quê? Porque eu trabalho emocional. Eu não vou mexer com o seu São várias emocional sem dinâmicas, né? isso. São 10 dinâmicas e 15 exercícios que você faz um com o outro e você Uhum. não pode repetir o exercício com a mesma pessoa. Então você Uau. já sai do treinamento no mínimo com 15 pessoas que você vai dividir o contato. Você ainda sai de lá com networking. Ricardo está Qual é o perguntando de senso do novo. limite? Como definir o senso no limite de um objetivo a ser... Conquistado. Quem que é? Perguntou o Ricardo? É o Ricardo. Ricardo, para uns pode ser o mundo de Oz. Eu não sei a sua religião, mas eu tenho o seguinte: se eu mentalizo e eu consigo visualizar, é que já é meu. Uhum. É aquilo que eu te falei. O seu sonho foi rasgado. Ninguém enxerga. Antes de eu fazer essa flor, só era um papel amassado. Mas eu sabia que ele ia se transformar numa flor. Com toda amassado, com todas as cicatrizes, rasgado, mas se transforma numa Uhum. flor. Muitos vão falar para você que você está viajando, que você está no mundo do Mágico de Oz. Só que eu te pergunto, hoje você aperta o interruptor e acende a luz por quê? Porque Thomas Edison estava no mundo de Oz, Errou não é 99 isso? vezes, né? Ele disse que não foi um erro. Na realidade, foram 99 formas de saber que não era assim que ele Isso. fazia a lâmpada. E uma coisa que eu gosto de contar muito para quem está na transição de carreira, eu vou começar do zero, não é o que a gente mais escuta? Verdade. Você, E não vai, né? você só começa do zero quando você nasce. Porque Uhum. tudo que você passou, tudo que você fez te trouxe neste exato momento. Você está exatamente no lugar onde você mesmo se colocou. Não culpe os outros, não culpe seu marido, sua esposa, culpe você. Eu Assuma a estou. responsabilidade melhor do que culpar, né? Eu costumo dizer uma coisa: é mais fácil a gente castigar o diabo do que assumir a responsabilidade. Não é? A Uhum. religião fala, qual é o diabo, é não sei o quê. Não, assume a sua responsabilidade. Não, eu estou assim porque foi uma decisão minha. A Uhum. decisão que eu tive de fazer a transição não estruturada, as consequências que eu estou recebendo hoje, é culpa Uhum. minha. O que Uhum. meus filhos estão passando é culpa minha. Responsabilidade. Assume a responsabilidade. Né? Outra coisa, eu vou tentar
nem tenta. Porque quem tenta não Quem tenta consegue. não Fala, faz. eu vou fazer. E não tem desculpa. Ah, porque não tem desculpa. Como definir? Ah, já foi. Uhum. Mais alguma pergunta? Estou adorando onde estou. É isso aí, Ricardo. Não adore Bom, onde você está, vá para frente. Não fica parado, senão você entra na zona de conforto e você vai chegar uma hora que, por mais adiantado que você esteja, você vai ficar para trás. sempre Nascemos para pensar lá na sermos frente. felizes. Você pode tudo. Se você erra 100% dos chutes que você não dá. Eu acho Perfeito. que foi ao Disney essa frase. Você erra 100% dos chutes que você não dá. Uhum. E não deu certo? Não Não tem transforme problema derrotas em nenhum, né? fracasso. Você não vai começar do Volta. zero, você vai aprender. Então, Uhum. naquela minha transição, o que, que eu aprendi que eu estou usando na transição de agora? Muitas coisas. Não é isso? Então, em breve segredo, deixa eu na. Ah, entendi, sim. Deu para entender. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Como que tá? Fez sentido para vocês? Manda uns coraçõezinhos para ver se vocês estão nos amando. Temos mais Ó, 2 minutinhos. então tá bom. Fala aí, Eu Sandra. quero, eu quero agradecer por esse bate-papo, por essa troca de experiências e dizer para as pessoas, né, não desistam dos seus sonhos. Sente aqui no seu coração o que que você quer fazer, o que que você deseja fazer e dá o primeiro passo, porque, como a gente disse lá no começo, né, não tem preço você fazer aquilo que você ama, Não tem. não tem. Porque não é trabalho. Você acorda de manhã, você realiza, você fica até mais tarde, mas você sai satisfeita, com a alma preenchida. E isso não tem preço no mundo que pague. Você até pode ter um preço da sua consulta, um preço que você cobra para fazer o seu trabalho, mas é um valor inestimável. E quando você vê do outro, né, esse reconhecimento de que você fez a diferença, nem que seja assim um pouquinho na vida do outro, nossa, isso daí vale tudo. Com certeza. Não é? Então, eu te Eu agradeço muito, muito, muito por você ter aceito esse convite para vir aqui falar com a gente. estou sempre à disposição. Espero que vocês entendam por que, que eu não fui engenheiro civil. Que bom que você Que a está minha aqui para missão agora ajudar, é né? essa. Eu acho que Que deu para bom. entender por que, que eu não fui engenheiro civil. Porque eu não me formei. Porque eu sou o Marcelo Redon. E Que eu vou maravilha. estar como um dos palestrantes reconhecidos mundialmente. Que maravilha. Estarei lá. Entendeu? Então, olha, não desistam. Quando você, a nossa colega que falou, eu não sei para onde eu quero ir, eu estou te dando, eu não estou te dando. É o cara lá em cima que está te dando. Eu só estou sendo o caminho. Uhum. Ele mandou eu te dar uma sessão de coach para você descobrir o seu caminho. Depois você me chama no privado. Uau, que Tá bom? maravilha. Eu não sei quem é, Perfeito. acho que é Letícia, se eu não me engano, não sei quem foi. Acho que foi a Letícia? Não sei quem foi. Depois a gente olha na filmagem Tá. e me chama no privado. Tem o meu site, marceloredol.com.br, lá tem meu WhatsApp, tem meu e-mail. Entre em contato comigo que eu vou te dar uma sessão. Depois a gente só vai confirmar o nome quem é, que eu vou. Eu vou ser o canal só para ele te colocar no seu propósito, tá bom? Que maravilha. Marcelo, obrigadíssima. Gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês. E a live vai ficar gravada aí nos nossos canais. E muitíssimo obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Ó, a Letícia tá Fui agradecendo eu aqui. sim, ó. Tá bom? Tá aí Que ótimo. meu Insta. Eu tô com um projeto novo agora que vai ser sobre o comportamento nas organizações e cada dia tem lá o grupo do WhatsApp, eu vou colocando, inclusive essa semana eu estou falando sobre ansiedade. Todo dia eu Uau, ponho alguma coisa para dar uma cutucadinha lá. Tá bom? Quem quiser entrar nesse grupo, só me chamar no direct que eu adiciono no grupo. que maravilha. Vai cair a live, Marcelo.